precisa ficar preocupado, não. Porque lá no céu nós vamos ter outro nome. Vai ter bom, vai trocar. Tá bom. Então vamos. Eu creio que essa é uma das histórias da Bíblia que mais nós conhecemos, né? Tem alguém que não conhece essa história aqui? Da Bíblia? E é uma história muito interessante, né? E os críticos da Bíblia, eles afirmam que não poderia ter acontecido isso. Aliás, os críticos da Bíblia não acreditam em nenhum milagre que fala da Bíblia, né? Então, se você ouvir alguém falando que isso não podia ter acontecido, ele não acredita em outras coisas, né? O Deus escolheu o povo de Israel para ser um povo peculiar. E a ideia do povo de Israel, de escolher esse povo, começando lá com Abraão, e depois vindo a sua descendência, para que a nação de Israel transmitisse a mensagem dele a todo mundo. Então, na realidade, a nação de Israel ia ser um polo atrativo para as outras nações. E eles receberam muitas bênçãos, né? A nação de Israel recebeu muitas bênçãos de Deus. E quando a ideia era que, se eles continuassem seguindo o caminho do Senhor, as pessoas ou as outras nações vissem aquelas bênçãos que eles tinham recebido, eles seriam atraídos. Falaram, mas que povo diferente, olha, né? Que povo especial. Eu também quero ser daquele jeito. Agora eu fiquei pensando, deixa eu ver se eu acerto aqui, para cá, né? Ixi, é cada vez mais importante aqui, obrigado, irmão. Pensei que era só para pastor, mas tá bom. Mas eu fiquei pensando, quais bênçãos nós, como cristãos, recebemos? Fala uma bênção para mim que você recebeu depois que você se tornou cristão. Uma bênção que Deus dá para o cristão. Sentido de vida. Olha lá, sentido de vida. Oh. Oi? A paz. Obrigado, viu, irmã? Deixa eu perder errado. Essa eu pus. A Bíblia fala assim: grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Olha que interessante. Outra, irmã. Eu recebi uma vez, logo que eu me converti, a minha mão. Um minutinho só. Devaneiro, desculpa, irmão. Devaneiro está com o microfone, se alguém quiser. Olha, logo que eu me converti, eu trabalhava com prensa em Madrid e eu prensou minha mão na prensa, virou um bagaço minha mão. E eu entreguei minha mão para Deus, falei, a mão direita. Oh meu Deus, eu preciso da minha mão. A minha mão voltou ao normal. Era um bagaço, ficou um bagaço de cana. Então, uma das vezes também, obrigado, irmão, nós não combinamos nada, viu, irmãos? Mas é assim mesmo que funciona, não é, Jair? Pura, né? É verdade. Através da Bíblia, tudo que nós temos escrito lá na palavra de Deus, não é verdade? E também, mais ainda, no Espírito de Profecia, Osmar, tudo que nós temos escrito lá nos traz cura, né? Experimente isso na sua vida, coloque em prática aquilo que Deus escreveu para você, para a sua saúde, e você vai ver como que fica bom. Complementando o que você falou, professor Carlos, lá no Espírito Profecia tem para você prevenir, para você evitar doenças também, não só para curar, para evitar. Se você tem uma alimentação natural, orgânica, sem alimento carne, você está prevenindo doenças, você está preservando o ambiente, a natureza que Deus criou. Com certeza nós temos muitas instruções lá a respeito de como prevenir doenças e até curá-las ao longo também.
Muito bem. Outra, eu acho que ninguém falou isso, né? Mas a esperança, olha que coisa maravilhosa. Você viver neste mundo atual, cheio de problemas, de lutas, de dores, de sofrimento, mas viver com esperança. É diferente isso, não é? É diferente a gente ter esperança que um dia isso vai mudar. Que um dia Deus voltará aqui e vai parar com tudo isso. Diz um ditado que a esperança é a última que morre, não é isso? Vocês já ouviram falar desse ditado, né? Então vou dar um conselho para quem quer casar. Presta atenção no nome da sogra. Se ela chamar esperança, já viu, né? Mas vamos lá. Eu vou pedir licença para vocês e fazer uma aplicação diferente desse curso. Aqui fala assim, que quem dá liberalmente vai ser acrescentado mais e mais. Mas aquele que retém mais do que é justo, ser-lhe-á por pura perda. O povo de Israel reteve as bênçãos de Deus só para ele. O que aconteceu? A nação de Israel não foi aceita mais como um povo escolhido. Eu e você, se retivermos as bênçãos que Deus nos dá, só para nós, e não passarmos essas bênçãos para alguém, sabe o que vai acontecer? Pura perda. É isso que a Bíblia fala. Né? Devemos tomar muito cuidado com isso. Não é verdade? Bom, vamos entrar agora na lição. Quem era Jonas? Me ajuda. Quem era Jonas? Oi? Profeta escolhido por Deus. Muito bem. Ele era servo do Senhor. Um servo faz o quê? Obedece, né? Não é obedece? Tem que obedecer ao seu Senhor. Jonas obedeceu? Mais do que Jonas era? Profeta. Profeta. Profeta faz o quê? A gente às vezes tem aquela ideia, né, que o profeta tem para ter visões. Mas a ideia do profeta é que ele tem uma mensagem e ele tem que levar essa mensagem. Jonas levou a mensagem? Não. Mas olha que interessante como que a lição da escola sabatina fala do caráter de Jonas, né? Lá na página 43 ele fala assim, que Jonas surge como uma estranha mistura de força e fraqueza, teimoso e rebelde, mas disposto a ser ensinado e obedecer. Ele foi leal a Deus e acreditava no poder da oração, mas também tinha a mente estreita, era egoísta e vingativo. Deus foi trabalhando com Jonas. Olha que descrição interessante de Jonas, né? Parecia que uma hora ele estava tão bem e depois caiu, não é? Mas eu vou fazer uma pergunta que eu fiz para mim esta semana. Será que essa descrição não se bate comigo? Pensa. Né? Será que eu também não sou assim? Uma hora eu estou tudo bem na minha vida. Aí tudo bem, eu estou do lado de Deus e está tudo bem. De repente, vai dar uma pisada feia na bola, né? Como diz na gíria aí, né? Vai dar uma pisada feia na bola. Não é verdade? Olha o que o apóstolo Paulo fala assim, Romanos 7,15. Porque eu mesmo nem compreendo meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quando nós fazemos o que é pecado, para o cristão, é fazer uma coisa que detesta. Não é verdade? Olha lá. Porque não faço o que prefiro, mas o mal que não quer, esse eu faço. A vida da gente não é assim? Você já parou para pensar como que eu e você
temos esses altos e baixos. O apóstolo Paulo, desesperado, diz assim, ó: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Já isso, cadê o microfone? Cadê o Evangelho? Eu pensei que era o Jonas que vinha pegar o microfone hoje, eu levantei, né? Nós, como seres humanos, muitas vezes, nós censuramos Jonas por ter recusado o convite chamado de Deus. Mas se nós analisarmos o contexto pelo qual levou Jonas a recusar esse chamado, o povo assírio era um povo seminário. Eles haviam conquistado Israel, submetido a muitas coisas terríveis. Então veja bem, ele, na cabeça de Jonas, primeiro medo de enfrentar um povo como os assírios. Segundo, como que Deus iria se sensibilizar, vamos assim dizer, com uma nação tão sanguinária, um povo tão terrível nas suas conquistas. Eles usavam de métodos bastante terríveis com seus dominados. Então, se nós analisarmos a questão humana, Jonas até tinha razão. Mas a gente aqui tem que analisar o seguinte: veja a onisciência e a presciência de Deus. Deus já sabia de antemão se aquele povo recebesse a mensagem, iria se receber essa mensagem. Então não foi por uma acaso. E aí tem essa questão, né, do comentarista deixando essa questão humana. Mas quando Jonas compreendeu verdadeiramente, ele se rendeu, foi lá, deu a mensagem, nós sabemos já. Então, mais uma lição é: Deus não faz acepção de pessoas. Embora Israel fosse a nação escolhida, o propósito da natureza de Deus era alcançar todas as nações, para que elas, ao ter o conhecimento dele como Senhor e Criador, se rendessem a essas instruções. Nós não combinamos nada, né, Jair? Mas eu pus aqui razões para Jonas não pregar em Nínive. Olha a primeira razão: era uma cidade muito ímpia. Jair falou isso, né? Nossa, você sabe que às vezes nós, quando vamos pregar o Evangelho, nós fazemos uma qualificação das pessoas. Às vezes você vê uma notícia na televisão, no jornal, de algum crime hediondo que aconteceu. E você pensa assim: essa pessoa não tem mais salvação. Para que eu vou pregar o Evangelho para essa pessoa? Não tem mais salvação. Talvez Jonas pensasse isso, né? Essa nação é muito ímpia, essa cidade é muito ímpia. Para que eu vou lá pregar? Não é assim? Né? Para que eu vou pregar lá? Mas você sabe de uma coisa? A Bíblia fala assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então pensa, aqui não falou qual pecado, falou que todo pecado. E às vezes a gente qualifica o pecado como pecadão, pecadinho, e o pecadão não tem desculpa para Deus. Colocamos a graça de Deus, nós colocamos um limite na graça de Deus para o pecadão. Mas para o pecadinho, não, a graça de Deus é para todo pecador e ela pode cobrir todo pecado. Fala assim, amém. Nós vamos comparar a visão de Jonas sobre a cidade de Nínive. Ele olhou, viu que todo mundo era pecador, ele tinha mais os olhos dele, né? E trazendo para nós hoje, aquela cidade que ele não teve, nós saímos pela rua, vemos bêbados, drogados, pessoas morando na calçada até, na rua, você fala assim, você olha e fala assim: ah, isso aí não tem mais jeito.
Essa aí já, ó, esse aí eu não vou falar nada de Deus para ele, porque isso aí é jogar pedra aos porcos. Não funciona. Então, eu penso assim, nós agindo assim, com esses pensamentos, essa maneira de agir, nós estamos aqui limitando o poder de Deus ou até nem crendo nele. Né? Porque Deus, ele é todo poderoso, ele pode transformar, nós temos histórias aí de exemplos de pessoas assim. Então nós temos nesse vida de Jonas, nós temos que ter o cuidado para nós não agirmos igual a ele. É isso que eles estão nos ensinando também. Para que nós não temos esse olhar, né? Olhar na terceira não tem mais jeito. A nossa missão é pregar para todos, né? O nosso Deus é o Deus do impossível. Isso, muito bem. Olha que interessante, outra aula, Marcos. Professor Carlos, nós não somos donos do céu. Qualquer pessoa merece ser tratada bem e nós não podemos julgar a salvação de ninguém. Tem uma frase do pastor José Pereira, que está em Bauru agora, que eu gostava muito e gosto. Salvação é departamento de Deus. Tá? O ladrão na cruz, se ele pegasse a capivara dele, mas como Jesus o aceitou? Mas ele aceitou a Cristo. Ele aceitou Jesus, o perdoou e pronto, acabou. Outra razão. E depois lá, né? Jonas conhecia Deus e achou assim, olha, Deus vai perdoar tudo, sabe? Você pode fazer o que você quiser. Deus tem algumas religiões que estão falando isso aí, né? Olha, no final, Deus não vai destruir ninguém. No final, Deus vai aceitar todas as pessoas. Mas pega a sua Bíblia e abra aí, por favor, Marquinhos, tá? Abra em Gálatas 6:7. Muitas pessoas estão esquecendo de uma lei que tem ali na Bíblia. Gálatas 6:7. A Bíblia fala assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso vai o quê? E não é assim na nossa vida também? Muitas pessoas esquecem dessa lei que está na Bíblia e falam assim: não, Deus é um Deus de amor, e ele no final não vai castigar ninguém. Olha o erro, olha o que a Bíblia fala: de Deus não se zomba. O homem semear, ele vai colher. Fala, Marquinhos. Carlão, Deus seja louvado pelas lições que nós temos através do estudo, né, das lições da escola sabatina. E me vem a lembrança, aquela passagem que Paulo fala que tudo que no passado foi escrito para o nosso ensinamento. Essa lição ela vem falando sobre missão. E se tem algo que nós não devemos perder de foco, é o chamado que Deus fez para essa igreja, para esse movimento. Nós fazemos parte do movimento que vai terminar a obra de Deus aqui nesse mundo. Eu gostei muito de uma frase que eu li e ontem eu tornei a ouvir, que Deus, para o encerramento da sua obra aqui nesse mundo, usando agentes humanos, ele não formou aqui um clube social de pessoas santas. E nós, Carlão, precisamos clamar, mas clamar assim, veementemente a Deus, para que o Espírito Santo possa fazer na nossa vida essa verdadeira transformação em vista da missão que Deus nos permite participar desses últimos momentos da história da relação da humanidade com o pecado. E eu percebo cada vez mais, Carlão, o caminho inverso em que nós estamos. A mesma coisa que acontece com Jonas. Deus pediu para ele ir para o oeste, ele foi para leste. Deus pediu para ele ir para Nínive e ele foi para trás. Veja, Carlão, por quê?
muitas vezes, cara, nós temos uma dificuldade muito grande, que a Cidinha mencionou, de nos relacionarmos com pessoas que cometem pecados diferentes daqueles que nós cometemos. Pessoas que talvez tenham uma luta contra um vício, pessoas que talvez ainda não guardem o dia de sábado, pessoas que talvez tenham hábitos alimentares diferentes dos nossos, pessoas que frequentam ambientes diferentes dos nossos. Eu estive, Carlão, no último sábado, acompanhado da Iraci, uma missionária aqui dessa igreja, que ela está tendo muita dificuldade, ela tem um número enorme de pessoas interessadas em receber estudos, e ela sozinha, ela não está dando conta do recado. E ela me convidou e eu fui acompanhar. Eu cheguei em uma família, cara, perto da favela, ali nas imediações do nosso colégio. Uma família extremamente fragmentada, cara. Eu até pensei, se o Zé Roberto me permitir, para mim seria muito mais cômodo e muito mais gostoso eu dar estudo para uma família como o Zé Roberto, casado, estruturado, com a esposa, a filha, que tem vindo à igreja, sabe? Tudo nos trâmites, né, que qualquer um de nós, por princípios morais, e reconhecemos, essa família apresenta. Mas eu vi uma família extremamente, cara, assim, desestruturada. Pessoas com problema de vícios, tanto na droga quanto no álcool, separadas, filho de um pai que não é educado pela mãe, a mãe que em menos de 40 dias perdeu 2 filhos, morando num lugar terrível, que dá medo da gente chegar, mas são, Carlão, os mini-vidas atuais, e que nós muitas vezes, a semelhança do que acontece com Jonas, ficamos na zona de conforto, desfilando aqui como que uma passarela, né, buscando aqueles que nos são mais convenientes, e a missão que talvez poderia nos ajudar a ter uma experiência de missionários na nossa terra, Carlão, atendendo ao chamado de Deus, nós temos a dificuldade para realizar. Nós temos que fazer isso com todos, né, Carlão? Que Deus nos ajude. Desculpe, tá? Eu quero finalizar que a maior necessidade, Carlão, que nós temos hoje na nossa vida não é sair da crise que o país se encontra, não é arrumar um emprego, não é melhorar a situação. A maior necessidade que nós devemos clamar a Deus a todo instante é pelo poder do Espírito Santo na nossa vida. Deus vai terminar essa obra, Carlão. Bonito, sim. Ninguém. Agora, cabe a nós decidirmos, Carlão, ou nós entramos verdadeiramente dentro desse projeto de Deus, ou então, Carlão, nós vamos ficar aqui naquele estado de morridão. Obrigado, Carlão. Mais uma razão para Jonas talvez não querer pregar ali a reputação dele. Né? Eu vou lá, vou falar, não vai acontecer aquilo que eu falei, e aí? Você é um falso profeta? Né? Como que você se porta conversando com pessoas que não têm a mesma fé que você e que de repente colocam algumas coisas contrárias à palavra de Deus? Você fica quieto? Ou você explica? A palavra pecado está em desuso na nossa sociedade, né? Está em desuso, ninguém usa isso mais, né? Você fala para alguém que é pecado, a pessoa fala assim: é pecado, pecado. Isso é um desvio de conduta. Já ouviu isso? Não é pecado, né? Interessante isso, né? Como que você se comporta, né? Você fala o que tem que ser falado, do jeito certo, lógico, mas você fala o que tem que ser falado. Quem que está com o microfone na mão? Carlão, interessante que Jonas esqueceu de que Deus estava no comando para a missão. Ele não confiou no que Deus iria fazer. Quando os babilônios tomaram conhecimento de que Deus
Israel teve o poder de retroceder o sol em 12 graus, né? Lá no livro de Ezequias, eles ficaram interessados em conhecer esse Deus de Israel. Da mesma maneira aconteceu com os egípcios. Quando eles souberam que aquele homem foi vomitado por um grande peixe na praia e que veio trazer uma mensagem a eles ficaram interessados em saber que mensagem era daquele homem especial, que um Deus maior do que o Deus da bom, que era o Deus que eles adoravam, teve o poder de preparar um peixe, vomitar aquele homem lá na praia para vir trazer a mensagem para eles. Tudo isso foi providenciado por Deus que estava no comando da missão que Jonas teve que fazer. Jonas, então, agora foge de Deus. Agora uma pergunta aqui. Como é que nós fugimos de Deus? Tem jeito? Ali. Professor, eu há muito tempo que não vejo a igreja. Quem me conhece foi Ezequiel. Eu nascido numa outra igreja. Quando eu nasci, meus pais eram evangélicos e eu pôr o nome do profeta. Fizeram 5 papelzinhos: Jonas, Ezequiel, Samuel, não sei. Mas eu não queria que ser Jonas, por quê? Porque desde 43 eu ia vir para a Adventista. Tinha 7 anos. Meu pai não queria, não vai não. Porque lá é outra denominação, é outra doutrina. Mas quando eu ouvia altos do rei, meu coração tremia. Quando eu via rodar o cabelo, meu coração parecia que ia sair pela boca. Por que eu vim hoje? Eu vim ouvir Jonas. Porque eu sempre fui Jonas. Porque geralmente quando a pessoa começa a servir a Deus com verdade, e quando o Senhor manda fazer alguma coisa, não é porque a pessoa é um homem de Deus, que ele não tem medo de acertar. Tanto é que Jonas, quando o Senhor mandou ele para mim, ele já sabia que o Senhor era misericordioso, como foi comigo todo esse tempo, me manteve, né? Me manteve. E Jonas já sabia que o Senhor ia perdoar aquela cidade. Eu falei para o Senhor é misericordioso. Logo em seguida, aquela árvore que nasceu, Senhor, se você tem misericórdia dessa árvore que secou, eu não vou ter misericórdia do meu povo. Então, eu hoje estou retornando, não porque eu fiquei atrás, por motivo de doença, motivo familiar, a esposa não pertence ainda à igreja, né? Eu estou tendo todo cuidado para que não houvesse problemas. Vai menos da igreja, ficamos em casa. Eu desci e muitos meses enfermos, ela também ficou, hoje já está sarada. Então, graças a Deus. Seja bem-vindo, irmão, e volte e fique conosco também, né? Deus tem um plano especial, não só para o Senhor, mas para cada um de nós. Eu quero agradecer porque sei que eu tenho certeza que a igreja orou por mim. Onde está o Ezequiel? Aí, desculpa, mas eu estou muito entusiasmado hoje, estou alegre, porque acho que o pastor Daniel ia me visitar, fala, você tem que pertencer à Adventista. Esse moço aqui, ó, quantas vezes? Fica aí, não quero. Não, mas... Eu quero. Porque eu estava falando com um amigo meu, que eu quis não ser mais crente, mas ele não quer, ele quer que eu seja crente. Amém. Deus quer que cada um de nós sim. Eu não consigo ser outra coisa. Muito bem. Irmãos, como que nós podemos fugir de Deus? Como é que Adão e Eva fugiram de Deus? Por causa do quê? Uma fruta. Do pecado, não foi? É. Pecado, fugiu de Deus. E é interessante quando a gente peca, não tem vontade nem de orar, né, Daniel? Não é? Diz que o pecado é a única doença que o doente foge da cura. Não é mais ou menos assim que funciona? Uma White fala assim: quando nós sentimos menos vontade de pecar, de orar, é aí que devemos orar. Viu? Vai contra a sua vontade. É melhor, tá? Olha lá. Jonas no ventre do peixe. 3 dias, né?
Dava para pensar bem, hein? Não tinha nada de fazer, vai, Tiaguinho. Né? Eu acho que Jonas teve um bom tempo para pensar. O que você acha que aconteceu na vida de Jonas lá dentro do peixe? O que você acha? Pensa. Não? Deus primeiro intervém, né? Manda aquela tempestade, depois manda o peixe. Graças a Deus, Deus intervém na nossa vida, irmãos. Sabe por quê? Satanás fica intervindo na sua vida o tempo todo. Se Deus não interviesse na nossa vida, nós já estaríamos perdidos aí. Graças a Deus. Jonas, se arrepende ou não? Lá no ventre do peixe, isso aí. O que é o arrependimento? Provérbios 28:13 fala o quê? Envolve as suas transgressões, jamais prosperará. Mas que confessa e deixa duas coisas do arrependimento: confissão e abandono. Não é só confissão, é abandono. Olha o Espírito de profecia que fala a respeito disso. O verdadeiro arrependimento é mais do que tristeza pelo pecado, é uma decidida renúncia ao mal. Isso que é o verdadeiro arrependimento. Deixa eu ver aqui na minha lista, está tudo certo? Muito bem. A oração de Jonas, né? Está ali em Jonas 2:7. Abre sua Bíblia. Jonas 2:7. Olha que verso bonito de Jonas. Ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha que coisa importante. Posso marcar? Pastor Vinícius, que é editor da Casa do Educador Brasileira, participou do Lições da Bíblia e ele foi muito feliz numa frase que eu pensei: quando a gente ora, a nossa oração não é para mudar a vontade de Deus, e sim é Deus que muda a nossa vontade. Isso é muito importante. Isso. Mas olha, você quer ter sua oração atendida toda vez? Pode ser? Manter o raciocínio? Você quer ter a sua oração atendida toda vez que você ora? Quem quer ter? Todo mundo, né? Eu oro e gostaria de ter minha oração atendida. Eu vou te ensinar um segredo para você ter a sua oração atendida toda vez que você ora. Olha o primeiro passo: pedir em nome de Jesus. Olha a Bíblia que fala: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então ficou fácil. Faço oração, no final eu falo em nome de Jesus. Maravilha, né? Vou prosseguir. Você sabe o que a irmã Marta fala a respeito disso? Pedir em nome de Jesus quer dizer aceitar o seu caráter. Vamos complicar um pouquinho mais? Segundo passo: pedir com fé. Olha lá a Bíblia: e tudo quando pedis de oração, crendo, recebereis. A gente fala assim: nossa, mas minha fé é tão fraca. Quantas vezes você alimenta sua fé por dia? Pensa nisso. Minha fé não vale nada. Mas quantas vezes você alimenta sua fé no dia? Né? Terceiro passo: guardar os mandamentos. Olha lá o que fala: que desvia o ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será o quê? E o quarto e último passo diz assim: pedir segundo a vontade de Deus. Não é segundo a sua vontade. Deus sabe o que é melhor para você. Fala para Deus fazer a vontade dele, e vai ser o melhor na sua vida. Fala lá: e essa é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esses são os 4 passos para você ter sua oração respondida, né? Então vamos lá. Qual que era a mensagem de Jonas? Vamos terminar o horário, né? Qual que era a mensagem de Jonas? Tem alguém para falar?
Já isso, desculpa. Eu não queria deixar passar por alto essa parte aqui ainda de segunda-feira, porque eu acho muito interessante. Deus pode alcançar pessoas, mesmo através dos nossos meios. Olha que paradoxo. Imagine aqueles marinheiros que tiveram a primeira oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra e dos mares. E diz aqui assim: os marinheiros espantados se tornaram os primeiros conversos de Jonas ao seu Deus, que pode atuar por meio do profeta, mesmo enquanto ele fugia do seu chamado. Então veja bem, Deus poderia ter evitado que Jonas tomasse a decisão errada? Poderia, mas veja bem, né? Mesmo o profeta tomando uma direção errada, havia alguém lá na frente, um grupo de marinheiros, que através da experiência, da presença de Jonas, tomariam conhecimento do Deus verdadeiro e se converteram a esse Deus. Então, queridos, Deus é um Deus dos impossíveis. Deus, Ele pode transformar nossas vidas, nossos caminhos, nossos corações, porque Ele sabe tudo que vai acontecer antes mesmo do acontecido. O que nós devemos fazer é nos colocar nas mãos dele e fazer a vontade. Jonas fugiu, né, para não pregar para os indivíduos e pregou para os marinheiros. Não é verdade? Essa foi a verdade. Qual que era a mensagem de Jonas, então? Vamos pensar. Deus chama Jonas de novo, né? Coloca no ventre do peixe, Deus chama, fala assim, vai lá e prega a mensagem. A mensagem de Deus se baseia em duas coisas. Não é verdade? A lição da escola sabatina trata muito bem disso. Né? Duas partes. A primeira parte é misericórdia. Quando Adão era aplicado, Deus primeiro falou, misericórdia. Um dia, né, virá o descendente, vai pisar na cabeça da serpente, e depois ele falou do juízo. Primeira parte, misericórdia. E a segunda parte, juízo. Olha que interessante que a lição da escola sabatina fala. Ele fala assim, que a mensagem que proclamamos deve ser a de Deus, não a nossa própria, nem mesmo a versão adaptada, modificada ou distorcida da palavra de Deus. Sabe? Olha que verso interessante. Diz assim que a palavra de Deus é uma... Tem que falar com ela, pedir para orar. Fala de dois gumes. Fala. Muitos pregadores têm pregado um gume só da espada, que é a misericórdia de Deus. Se esquecem de pregar o segundo gume, que é o juízo de situação. Né? Muitas pessoas têm pregado só sobre a misericórdia de Deus. Esquecem de pregar sobre o juízo de Deus. Olha o que fala. O apóstolo Paulo fala assim, mas mesmo nós, ou um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que vá além desse que nós pregamos para vocês, seja amaldiçoado. Então não, ela vai tocar com o noivo. O que você vai acreditar agora no final do tempo? Isso que seria bom. Nos milagres que vão acontecer? Ou na palavra de Deus? Já pensou nisso? Era a pessoa mais fechada. Né? Olha o que o apóstolo Paulo fala. Mesmo eu, ou mesmo um anjo vindo do céu, se pregar um evangelho além do que foi pregado, seja o quê? É mentira. Quem está para falar? Vamos levantar. Para mim, o que me chama a atenção na mensagem de Jonas é que, se você parar para ver o livro inteiro, parece que o foco não está na mensagem, mas sim na pessoa de Jonas. A mensagem que ele tinha, ele se juntava a 10 palavras, mas você vê todo o desenrolar de uma vida sendo transformada pelo poder da palavra de Deus. Poder de amor, poder de justiça. E aí a gente percebe a única pessoa que fugiu antes de dar a mensagem. Em vários outros casos, a gente vê profetas fugindo depois de ter dado a mensagem. No caso de Jonas, ele fugiu antes de dar. E mesmo assim, Deus agiu na vida dele e por intermédio dele. Quer dizer, você pode hoje, como ser humano, se encontrar na pior situação do mundo, mas Deus vai ao seu encontro no sentido de te salvar, de te buscar.
Essa é a nossa esperança. E te usar, né, gente? Claro. E 9 por 9. Isso, muito bem. Agora Jonas vai, prega e começou a falar na cidade de Nínive. E Nínive realmente se arrependeu. 120 mil habitantes. E as pessoas lá, quando chegou aos ouvidos do rei de Nínive e dos seus grandes, eles fizeram um jejum. Todo mundo vestido de pano de saco, até os animais. Ninguém ia comer, nem homem, nem criança, nem animal. Eles deveriam clamar a Deus. Aqui fala uma coisa interessante, né? Nós devemos clamar pelo Espírito Santo, do jeito que os ninivitas clamaram pelo perdão. Não é verdade? Mas Jonas, apesar de fazer uma boa campanha missionária, todos se converteram, ele gostou disso. A Bíblia diz assim que ele se desgostou extremamente do que tinha acontecido. Imagina, quem não gostaria de pregar para 120 mil pessoas e convertê-las, né? Mas Jonas não. O que ele fez? Ficou desgostoso, né? E agora? E a minha reputação como profeta, né? Existe uma coisa diferente entre reputação e caráter. A reputação é o que os outros veem da gente, é ou não é? Reputação é para as pessoas, mas caráter é o que Deus vê em você. Não é verdade isso? Caráter é o que você é. Reputação é o que você parece. A reputação, né, Marquinhos? Eu tenho que deixar com Deus. Não é verdade? E eu tenho que me preocupar com o meu? Essa é a diferença. Foi isso que você falou uma vez lá? Isso mesmo? Eu não esqueci, não. Eu tenho meu. Então tá bom. Mas olha como é que é Deus. Um dia Moisés pediu para ver a Deus. Ele queria conhecer a Deus. Quando Deus se apresenta para ele, olha os adjetivos que ele usa para Deus. É interessante que ele não falou de porteiro, né? De altura, de estatura. Não, olha o que ele fala de Deus. Ó. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia, fidelidade, guarda misericórdia. Olha, esse é o nosso Deus. É um Deus sempre disposto a perdoar. Isso aqui tem seguro. Não é? Pesquisa. E olha que ele fala para Jeremias: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Olha o que Deus quer para mim e para você. Pensamentos de paz. Dá uma olhada a versão da Bíblia de Thompson que fala. Eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó: pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Está preocupado com o futuro? A gente falou. Está preocupado com o futuro? Se apegue em Deus. Ele tem um futuro para você. Para terminar, o irmão Marcos fala assim: a lição para os mensageiros de Deus hoje, quando as cidades das nações encontram-se tão verdadeiramente em necessidade do conhecimento dos atributos e propósitos do verdadeiro Deus, como os ninivitas do passado, os embaixadores de Cristo devem apontar aos homens o mundo mais nobre, que tem sido em grande parte perdido de vista. E no final ela fala assim: a única cidade que permanece é aquela cujo artífice e construtor é Deus. Nínive uma vez foi destruído. Depois
muito tempo. E essa daqui tem 4 horas. Caramba, posso falar um pouco? Pode falar um pouco. Você está terminando? Já acabei. Eu estou aqui uma mensagem de Deus que veio de intermédio do Espírito de Profecia, e é bom nessa época que está todo mundo apreensivo por tantas coisas, a volta de Cristo se aproximando. E eu quero lembrar aquela passagem do Espírito de Profecia que diz: ao olharmos a nossa vida passada e ver como Deus tem nos conduzido até aqui, nada temos a temer quanto ao futuro. Se Deus foi lá no ventre do grande peixe, no coração dos mares, e buscou Jonas, Ele pode buscar nós em qualquer lugar desse mundo, porque Deus é amor, Deus é bondade, Ele nos toma pela mão direita e Ele nos diz: não temas. Isaías 41, 10 a 13, não temas que eu sou teu Deus, não temas que eu sou contigo, eu te ajudo. E assim, se nós olharmos como Deus tem nos conduzido até aqui, nada temos a temer quanto ao futuro. Essa igreja vai em glória entrar na Canaã celestial. Amém. Irmãos, a mensagem de Jonas é essa: pregue. Não importa aqui. Viva o Evangelho, porque aí você vai passar esse Evangelho muito mais fácil. E pregue para todas as pessoas. E um dia, com certeza, nós estaremos na cidade santa. Amém.